Olá pessoal, que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo venha estar comigo e com você mais uma vez, que o Espírito Santo, que é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo final, venha estar comigo e com você mais uma vez. Meus amados irmãos, o mundo, ele está passando a cada dia por grandes transformações. E por que as pessoas e o mundo está tão perdido? Muitas pessoas estão vivendo uma vida sem sentido, vivendo de qualquer maneira. É tudo normal. As pessoas não se importam mais se um vizinho morreu. Antigamente, todos se contristavam ou todos se alegravam quando uma criança nascia. E o mundo, na época de Jesus, tinha muitos problemas. Jesus veio para salvar aqueles que estavam perdidos ou estão se perdendo. Por isso que eu disse que o mundo está perdido. Mas Jesus, ele não quer que nenhum que conheça a sua palavra venha se perder. Mas ele quer que cada um venha se achar, encontrar o seu caminho aqui nesta terra. Na época de Jesus, havia muitas seitas e a palavra de Deus diz que, a partir de Mateus, no capítulo 22, do 21 em diante, Jesus entra ao templo. E a partir do 22, ele começa a esboçar alguns assuntos importantíssimos que mudariam a vida daqueles que estavam ouvindo ou aqueles que estavam seguindo alguma seita. E uma das coisas importantes que Jesus começa a pregar no templo, e os fariseus, que era uma seita judaica, começaram a observar tudo que Jesus estava falando. E nisso que Jesus também vem falando sobre o reino dos céus, os fariseus se juntam aos herodianos. Os herodianos, meus irmãos, eram membros do partido que favorecia a dinastia de Herodes. Eles apoiavam a autoridade romana. E tanto os fariseus como os herodianos, eles queriam embaraçar Jesus. E eles começam a falar de uma coisa muito importante que às vezes mexe na vida de todo mundo, que é o bolso. E em Mateus 22, no versículo 21, ele diz assim: dizem-lhe eles, no 21, dizem-lhe eles, de César. Então ele lhe diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque os fariseus, para embaraçar Jesus, tentam fazer com que Cristo
ficasse perdido nas palavras naquele momento. Mas diz no versículo 18 assim, do 22. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentai, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhe diz: de quem é esta efígie, esta inscrição? Diz-lhe eles: de César. Então ele lhes diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com esta palavra, eles que começam a ficar todo embaraçado. E aí, aonde eu quero chegar, Jesus diz em Mateus capítulo 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Glória a Deus. Jesus, que era 100% humano, mas 100% Deus. Então, Jesus ele diz para eles: olha, vocês estão falhando porque vocês não procuram realmente examinar as Escrituras. E eu estava dialogando hoje, meus irmãos, com outros irmãos sobre esse assunto, que nós erramos muito aqui nesta terra, assim como os herodianos, os fariseus e muitos que estavam acompanhando naquele momento a palavra no templo, porque não estudam ou não querem fazer aquilo que realmente Jesus está dizendo. Quando Jesus vem dizendo para eles que errais porque não conhecem as Escrituras de Deus, o que Jesus está dizendo assim? Eles liam isso todo dia. O grande problema é que eles queriam fazer as coisas da vontade deles. Por isso que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O humano, a matéria, tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Mas as coisas de Deus é primordial. É como se Jesus dissesse assim: olha, não toqueis nas coisas de Deus. Vocês dão o que é de César a César e dá a Deus o que é de Deus. E quando Jesus vem dizendo: errais porque não conheceis as Escrituras, em outra passagem Jesus disse que as Escrituras falam dele. Então ele está dizendo: olha, não conheceis a mim e o poder de Deus que está em mim. É isso que Jesus estava dizendo. Porque o poder de Deus, ele é infinito, meus irmãos. Deus é o Deus sobrenatural. Ele é o Deus do Espírito Santo. Então, quando eu e você observamos a palavra, as Escrituras de Deus, os mandamentos de Deus, nós conseguiremos, quando nós temos a força de ouvir as suas ordenanças, nós conseguiremos ter uma vida plena. Então, para que eu e você venhamos ser uma pessoa abençoadíssima, mais ainda nós temos que estudar as Escrituras de Deus, que é o próprio Cristo, que é a própria palavra de Deus. E o poder de Deus é manifesto na nossa vida. O Espírito Santo entra na nossa vida nos mostrando. Por isso que eu comecei falando nessa mensagem, meus irmãos, que o mundo está perdido. Por quê? Porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque quando a gente passa a conhecer o poder de Deus, nada mais é importante. Vocês querem, como Jesus disse, vocês querem dar a César, dá o que é dele.
não parece a imagem dele, então dá o que é dele e dá a Deus o que é de Deus. Não toqueis nas coisas de Deus, que Jesus está querendo dizer. Como Jesus dissesse, para de importunar, eu estou aqui no templo pregando a palavra, ensinando as escrituras sobre mim. Então deixe que o poder de Deus seja manifesto para que vocês possam ver a grandeza de Deus. Meus irmãos, uma das coisas que eu vejo também nesse texto é a inveja. Que nós viemos tirar toda a inveja. Lembra quando Jesus falou que percebendo a malícia deles, a inveja, que nós viemos tirar do nosso coração toda a inveja, tudo que não provém do Senhor. Como nós tiramos essas coisas? Examinando as Escrituras. Porque eles começam a querer, né? Falando que uma mulher casou com o primeiro, morreu o irmão, veio outro, casou, até que morreu os 7. E aí Jesus vem dizendo, olha gente, para com isso. Ele diz assim, ó, no versículo 30, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Por isso que ele mandou estudar a Escritura. Mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Por que Jesus falou isso, que ele é o Deus dos vivos e não dos mortos? Porque enquanto está aqui nessa terra, cada ser humano vai ter que dar conta disso. Porque a Bíblia diz que os mortos nada sabem, mas aqueles que se encontraram com Deus, ele não precisa mais falar, já está na mão dele. Os mortos já estão na mão dele. Então ele falou, eu sou o Deus dos vivos, eu estou falando com vocês aqui agora, é isso que Jesus falou. Então, duas coisas importantes, nós erramos, meus irmãos, em palavras, em atos, em visão, em atitudes, né? No caso, por quê? Porque nós não estudamos as Escrituras de Deus, a palavra de Deus. Então, como que o poder de Deus vai se manifestar quando nós estudamos as Escrituras? Errais por... Ele diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O poder de Deus está diante de nós, irmãos. Jesus, ele tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Em Mateus 24, no versículo 43, diz assim, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estáis-vos apercebidos, preparados, né? Também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, Jesus disse que se ele soubesse a hora que o ladrão viria, ele se armaria, se protegeria. Então é disso que Jesus está falando, sobre ler as Escrituras, estudá-la. A Bíblia diz assim, por isso que tem, o apóstolo Paulo falou, por isso que tem muitos fracos e doentes na fé. Por quê? Porque não examinam as Escrituras. Hoje em dia está uma falação, meus irmãos, de que as pessoas estudam as Escrituras para ser melhor do que o outro. Isso é tudo besteira. Todo mundo vai passar pelo tribunal de Cristo. Aqui nessa terra, meu irmão, não tem melhor ou pior do que ninguém. Nós estudamos as Escrituras para que a gente possa vencer os nossos obstáculos. Você precisa de uma vida financeira melhor, as Escrituras falam. Você precisa de um casamento abençoado, as Escrituras falam. Você precisa de filhos aos pés do Senhor, as Escrituras falam. Você precisa de uma vida abundante em qualquer área que você necessitar, a Bíblia fala, as Escrituras falam. Então isso é conhecer o poder de Deus. Então, meus irmãos, Jesus estava dizendo para os fariseus que eram pessoas inteligentíssimas, mas ainda não estavam guardando de acordo com aquilo que Cristo queria. Por isso que ele chamou eles, né, naquele momento ali, os fariseus, de hipócritas. E que nós possamos a cada dia, meus irmãos, ler as Escrituras de Deus,
Você é um abençoado de Deus. Estude a palavra de Deus. Tire um tempinho, 15 minutos, para estudar a palavra de Deus. E eu e você vamos ver o poder de Deus. Nós sempre temos que fazer um devocional a Deus. Porque eu vou dizer sincero para vocês, o mundo está perdido, meus irmãos. Mas Deus não quer que eu e você fique perdido, porque Ele nos ama. E pode ter certeza, eu não sei ler muito bem. Às vezes, se você não souber muito ler, não saber ler muito bem, pega um estudo de alguém, seja em áudio, estude, escute uma mensagem de fé, de esperança no coração. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus, ele tem todo o poder para nos abençoar e nos fortalecer. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine a sua vida. No nome de Jesus. Fique na paz e fique com Deus.